será que esse fato que a gente vai comentar hoje aqui nesse vídeo poderá fazer com que a Itaúsa tenha uma queda expressiva nas ações, abrindo uma janela de oportunidade? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E existe um fato que poucos estão comentando, aparentemente, que poderia afetar a Itaúsa. Seria oportunidade ou cilada? Você já vai descobrir. Mas antes, olha só. Ibovespa quase alcançando 200 mil pontos até o momento da gravação desse vídeo. E por conta disso, com exceção do varejo brasileiro, muitas ações, inclusive, já alcançaram o preço justo, o preço-alvo de diversas corretoras e bancos. Quando sobe, eles acabam elevando o preço. Eu não faço isso. Tanto assim que Itaúsa está a 14,81 nesse momento, subindo 27% só nesse ano, até acima do Ibovespa, o que é incrível. Ao passo que o meu preço justo em Itaúsa não se alterou por conta disso. Continua em R$ 15, de tal modo que não há nenhuma margem de segurança para comprar nesse momento, razão pela qual eu não pensaria em fazer compras de Itaúsa nesse preço. Mas, e se ela cair? Mas vai cair por conta da correção do Ibovespa. Mas eu estou falando aqui de outro fato, que não tem nada a ver com a correção esperada do mercado como um todo. Em virtude de toda essa alta, a Itaúsa está negociando um índice preço-lucro de quase 10x. Quando você olha aqui para o histórico da Itaúsa, você vai notar o seguinte: esse patamar de 10x está acima da média histórica da empresa e remonta a 2019, quando o mercado estava otimista. Logo, a gente hoje vive um cenário de um pouco de otimismo nas ações brasileiras, pelo menos aquelas ações de muita qualidade, como a Itaúsa. E no final das contas, fica uma lição para a gente. Quando a Itaúsa tinha parado ou reduzido o pagamento de proventos, especialmente entre os anos de 2023 e 2024, em que o dividend yield caiu até abaixo de 6%, Itaúsa tinha virado uma piada. Acontece que são nesses momentos que se abre uma janela de oportunidade clara. Que momentos? Quando a empresa, sem reduzir lucro, reduz dividendo, temporariamente, seja qual for o motivo. Quando a empresa, em apenas um ano, tem uma queda no lucro ou uma estagnação do lucro, ou um lucro abaixo do esperado, porque esse tipo de empresa tem um histórico muito consistente de crescimento, de bons dividendos, bons resultados. E não é apenas um ano ou outro que vai anular por completo todo esse histórico. E não é um histórico apenas numérico, é um histórico que carrega altos níveis de governança, de alocação de capital, de pessoal, que é o maior ativo das empresas. Tudo isso não pode ser ignorado. Acontece que o mercado financeiro é como se ele ignorasse por completo todo o histórico da empresa por conta de apenas um ano ruim. E aí o investidor inteligente se aproveita disso e acaba comprando. É uma lição muito importante para a gente não achar que parou de pagar dividendo uma empresa, ela se tornou inadequada. Depende do caso, obviamente, mas é justamente por depender do caso que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. É uma lição importante para a gente e para fazer com que o investidor fique mais humilde. Bem, e qual seria o fato que poderia fazer com que a Itaúsa caísse? Olha, é um fato relacionado à Egea, que é uma das ações da Itaúsa. Caso você não conheça a Itaúsa, ela é uma holding, ou seja, uma empresa que investe em outras empresas. Esse é o objeto social da Itaúsa, investir em outras empresas. E uma dessas empresas é a Egea, que é uma companhia de saneamento básico do país, puramente privada. E o que está acontecendo com a Egea? Ela estava até então adiando várias vezes divulgação de balanço. Isso aqui é problemático, porque se você olhar para a história das empresas que ficaram ali adiando o balanço, geralmente o resultado não foi muito bom, pelo menos no curto prazo. Quando o Banco do Brasil adiou publicação de balanço, o que veio? A bomba do segundo trimestre de 2025, queda pesada no lucro. Quando a Cosan fez isso, veio a bomba de dívida assim disparando. E você poderia pegar diversos outros exemplos. Então o mercado estava preocupado com isso aqui, até mesmo invocando possibilidade de fraude. Mas obviamente que a Egea, ela negou essa possibilidade. E segundo a empresa, o atraso decorreu de complexidade do processo de revisão dos balanços, que envolve a reapresentação de resultados de períodos anteriores e o reprocessamento de um volume relevante de dados. E o problema é que o rating da empresa, classificado pela S&P e pela Fitch, ele foi para baixo, teve um downgrade, ou seja, um rebaixamento. E o mercado fica preocupado. E a saúde financeira da Egea, como é que tá? Lembrando que a empresa não tem capital aberto na Bolsa de Valores, você não consegue comprar ações da Egea. Ela é uma empresa de capital fechado, e aí só os grandes players do mercado financeiro que conseguem se expor a esse tipo de empresa, no caso a Itaúsa. E veja que não foi simplesmente rebaixamento de nota de crédito, desconfiança dos investidores, como também o que? Os credores,
que não deixam de ser investidores de uma companhia, os credores bateram nos títulos de dívida da Aegea, a famosa marcação a mercado. Então, existe aí todo um ruído em face da Aegea. Não à toa, a gente sabe que o histórico não é nada bom de empresa que fica adiando publicação de balanço. E aí, finalmente, a empresa acabou de publicar. Publicou, inclusive, no sábado. Pô, Luan, mas não pode no sábado. É uma empresa de capital fechado. Ela pode. Se fosse empresa, né, da Bolsa de Valores, só em dias úteis. Antes ou depois do fechamento do mercado. Não é o caso, tá? E aí reportou um lucro líquido de 856 milhões de reais, uma queda de 31% em relação a 2024. Então teve queda no lucro líquido. Para além disso, a dívida saltou para 4,51 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA. Gente, 4,51 vezes. Esse aqui é o nível de endividamento hoje da Auren, muito alto. Tudo bem, o setor de saneamento traz ali receitas previsíveis, mas aqui é um endividamento realmente muito alto. Mas a princípio, seria só esse o patinho feio do demonstrativo, tanto o nível de dívida quanto a queda do resultado. E o detalhe é que recentemente a Itaúsa, recentemente mesmo, em fevereiro desse ano, como você pode ver aqui nesse comunicado ao mercado, ela aumentou a sua participação na Aegea. Aumentou. Por conta desse aumento, a participação que antes era de 12,82% passou a ser de 13,27%, um aumento de 3,5% no tamanho da participação. Sendo assim, fica claro o seguinte, a empresa reportando aí 830 milhões de reais, qual que é o lucro atribuível por equivalência patrimonial à Itaúsa? Se eu tenho um lucro de 830 milhões e a Itaúsa agora tem 13,27% da empresa, então 110 milhões de reais aproximadamente é um valor pertencente à Itaúsa, que é dona desse pedaço. É assim que funciona. E teve uma queda no resultado. E tem essa especulação. Mas acho que de plano você consegue perceber o seguinte, para não cair narrativa, que esse valor de 110 milhões de reais não tem tanto impacto na Itaúsa. Sabe por quê? Indo aqui para o último resultado reportado da Itaúsa, você consegue perceber o seguinte, que no ano de 2025, o resultado recorrente das empresas investidas totalizou 17,6 bilhões de reais. Bilhões de reais. Sendo que, desse total, 16,6 bilhões de reais são provenientes do Itaú, em que a Itaúsa é controladora do Itaú. Sim, ela detém mais do que 50% das ações ordinárias do Itaú. Ela é controladora. E nesse sentido, apenas 1,1 bilhão de reais veio das outras empresas. E dentro desse pacote você tem Desco, você tem Alpargatas, Motiva, Copa Energia, NTS e a Aegea Saneamento, que, em 2025, foi responsável por 82 milhões de reais para o resultado da Itaúsa. Isso, como a gente viu, deve saltar para além de 100 milhões. Mas ainda que seja 110 milhões, dentro de um resultado de 17.600, a gente está falando de um impacto de 0,6, 0,65%. Sendo assim, um impacto marginal. Nem 1%. Sendo o que aproximadamente 94 a 95% do resultado total da Itaúsa vem do Itaú. Isso vem reduzindo por conta do aumento das participações nessas outras empresas e pelo crescimento nos resultados de muitas dessas empresas, com exceção agora da Aegea e da Desco. De todo modo, ainda o grande peso é o Itaú. Então, se o Itaú não tiver queda de resultado, dificilmente o mercado vai bater nas ações da Itaúsa em virtude de queda nos resultados das outras empresas investidas. Tanto assim que a Itaúsa veio subindo fortemente nesse ano, no ano passado, mesmo com o fato de a Desco ter apresentado queda de 77% no seu lucro líquido entre o ano de 2024 e 2025. Foi insuficiente. Então, o que eu quero te trazer aqui nesse vídeo é saber fazer a leitura do impacto que determinada empresa investida em uma holding tem no todo. No final das contas, dificilmente uma queda nessas outras empresas, ainda que absurdamente alta, tipo indo para prejuízo, vai acabar afetando negativamente os preços da Itaúsa. Poderia acontecer algo de curto prazo, cair 1, 2%? 1, 2%. Mas isso seria insuficiente também para dar margem de segurança para aportar em Itaúsa hoje, está quase R$15. E veja que apesar desse alto endividamento, a Itaúsa aumentou participação na Aegea. Porque no final das contas, ao que parece é o seguinte, essas outras participações aqui, a Itaúsa não está pensando em dividendo, está pensando em crescimento dessas empresas. E a Aegea está crescendo bastante. E aí os dividendos a Itaúsa extrai aqui do Itaú Unibanco, que já não tem mais tanto potencial de crescimento. Pelo menos não de forma orgânica, via aquisições aí
poderia ser o caso. Sendo assim, particularmente, eu até gostaria que houvesse uma grande volatilidade nas ações da Itaúsa. Empresa de alta qualidade, a gente tem que buscar comprar nas grandes quedas, mas pelo menos só com base nesse fato da EGE, dificilmente isso vai acontecer. Então, somente um resultado mais fraco do Itaú poderia gerar uma queda nas ações da Itaúsa. Ah, Luan, mas o resultado do Itaú nunca cai. Calma, calma que pode acontecer e já aconteceu no histórico de Itaú. Deixa eu te mostrar. Aqui no Investidor 10 você consegue pegar o histórico contábil dos últimos 10, 15 anos das empresas da Bolsa de Valores. Basta você clicar aqui em contábil. E aqui eu vou pegar um histórico bem longo, ó, desde 2010, no caso do Itaú, e você vai notar o seguinte, que o Itaú, por exemplo, entre os anos de 2011 e 2012, apresentou queda de resultado. Saiu de 14,6 bilhões para 13,2. Foi uma queda de quase 11%. Já foi uma oportunidade de alocação. Só que depois disso foi mais difícil, né? Porque o resultado foi crescente em quase todos os anos. Mas, ó, entre 2015 e 2016, caiu de 26 para 22 bilhões de reais. Essa acabou sendo a maior queda nesse histórico aí, longo, afora a queda do Covid, que aí é muito excepcional. Foi uma queda de 18% no lucro do Itaú. Então note que se você seguir pelo contrário em investing e tiver paciência, você consegue, com uma carteira bem estruturada, aproveitar essas oportunidades, comprando, na linguagem do Buffett, ações Fisher a preços de Graham. Isso pode acontecer e você precisa estar preparado para esses momentos. Por isso que a sua carteira precisa ter ali a parte de caixa permanente, precisa estar ali bem posicionada estrategicamente e com muita paciência e com foco em dividendos. Por quê? Porque os dividendos, eles ficam gerando caixa para o seu portfólio. E essa geração de caixa te ajuda a alimentar o seu caixa e também comprar ações quando esse tipo de evento acontece, seja de curtíssimo prazo, seja uma leve crise numa empresa de alta qualidade. Sendo assim, de novo, acho difícil de acontecer uma grande queda em Itaúsa só por conta da EGEA. Poderia acontecer por conta do Itaú, então você pode esperar eventualmente uma estagnação no lucro do Itaú, isso já deveria produzir alguma volatilidade ou até alguma queda pontual em virtude de choque de inadimplência ou qualquer outro motivo. Que não seja fraude. Por favor, fraude não tem como se proteger a não ser com a diversificação. Mas hoje Itaúsa está no seu preço justo, já não tem mais aqui desconto a se considerar. Ah, mas tem o desconto de holding. Cuidado, desconto de holding já falei inúmeras vezes que ele não é automaticamente oportunidade, depende do tamanho do desconto, se você for comparar com o histórico da empresa. Agora eu preciso te dar um recado do nosso parceiro aqui do canal, que é o app da Grana. Esse app aqui, ele é indicado pela B3. Quando você entra aqui na área do investidor da B3, já tem a indicação: declare o imposto de renda dos investimentos em 5 minutos. 100% automático e seguro. Grana, app parceiro da B3. Tá aqui. E tem um detalhe. Por mais que você possa extrair aqui relatórios de imposto de renda aqui do site da B3, esses relatórios são insuficientes para a declaração do imposto. Tanto os relatórios que você tira aqui do site da B3, quanto os relatórios que estão na corretora, os informes de rendimento, porque eles não trazem preços médios. E os preços médios são indispensáveis para você inserir na declaração do imposto de renda, lá na seção de bens e direitos, o cuja aquisição. Então isso você não tem com esses relatórios. Nem mesmo a declaração pré-preenchida da Receita traz todas as informações. Por isso, se você quer automatizar a declaração do imposto e evitar a malha fina, você precisa conhecer e testar o aplicativo da Grana, que eu vou te mostrar como é que funciona. E aqui está o meu aplicativo da Grana Capital. Tá vendo aqui esse botão declaração? Preenchimento automático. Importe automaticamente seus dados para o programa da Receita. Solicitar arquivo. Com isso aqui em mãos, basta eu pegar esse link, jogar no meu computador, fazer a leitura do QR Code e seguir o passo a passo. Pronto! Você faz sua declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos, com essa segurança da indicação da B3 e sem perigo de cair na malha fina. Todos os clientes do Grana nunca caíram na malha fina. Sendo assim, pare de ficar se preocupando com regras complexas ou mesmo se arriscando à toa. Siga esse passo a passo que é simples e resolva o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores. Aqui pega tudo: ações, ETFs, opções, mercado a termo, tudo que você precisa no aplicativo de imposto de renda. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado e QR Code na tela. E utilize o cupom MIRAI para você receber um belo desconto. Agora me diz uma coisa. Você tem Itaúsa na carteira ou está aguardando alguma oportunidade de alocação? Ah, Luan, eu tenho pouco dinheiro, vale a pena comprar agora? Olha, se você disser para mim o seguinte: olha, cara, eu só aporto R$ 500 por mês, aí tudo bem,
comprar no preço justo, está tudo certo, porque não é uma quantia substancial. Agora, se você me disser, Luan, eu aporto aí R$ 500 por semana, 2, 3, 4, 5 mil reais por mês, aí não. Aí você não vai fazer isso, você tem que observar a margem de segurança. Siga os conselhos do Warren Buffett, que dificilmente você vai se arrepender no futuro, daqui 10, 20, 30 anos que for de acumulação patrimonial. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.